Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso podcast e no episódio de hoje tiraremos mais 3 conceitos do nosso famoso Bowl do Bem. Mas até mesmo antes de tirar esses conceitos, eu queria falar com vocês sobre a distância entre onde você está e onde você quer chegar. Na nossa escola, nós falamos muito da importância de termos um objetivo em nossa vida. Muitas pessoas estão indo rapidamente a lugar algum, elas não estão determinando onde elas querem chegar, quem sabe no trabalho delas, até mesmo uma meta, quem sabe na academia, um objetivo, que ela tenha com seus exercícios, um objetivo que ela tenha em seu próprio trabalho. E a gente fala da importância de se ter um objetivo, é o fato de que com um objetivo conseguimos direcionar melhor a nossa energia. É muito comum as pessoas hoje em dia não terem objetivo sequer. Então eu falo que as circunstâncias se apresentam na medida que nós vamos nos alinhando com essa nova possibilidade. Então, ou seja, onde nós queremos chegar é uma nova possibilidade. E nós nos aproximamos dessa nova possibilidade quando nós alinhamos. Agora vamos lá. Nossos pensamentos, nossas emoções e as nossas atitudes. Se elas estão direcionadas, se elas estão nos aproximando dessa nova possibilidade. Então eu falei em relação, porque nós nos encontramos aqui. Aqui daí seja uma doença, aqui seja um tipo de relacionamento, aqui seja uma circunstância qualquer da sua vida, onde você se encontra agora. Não necessariamente você precisa estar infeliz com ela, mas se você aqui no futuro tem um objetivo, hoje o seu agora você consegue direcionar melhor. Então eu tinha um professor que costumava dizer, se toda vez que nós tivéssemos um pensamento, uma ação ou um sentimento contraditório ao nosso objetivo, ao destino no qual nós desejamos chegar, se toda vez que a gente tivesse, então, uma atitude, um pensamento, um sentimento contraditório, um tijolo caísse em nossa cabeça, acredito que mais facilmente mudaríamos a nossa atitude, mas como essas coisas não acontecem instantaneamente, nós não damos o devido crédito a pequenas ações compostas, repetidas diariamente. Eu vou falar de novo. Se a cada vez que nós tivéssemos pensamentos, emoções e ações contraditórias ao destino que nós desejamos chegar, contraditórias, ao nosso objetivo, se toda vez que isso acontecesse, caísse um tijolo em nossa cabeça, mais facilmente conseguiríamos direcionar as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa energia. Então, a gente precisa aumentar a nossa autopercepção. A gente precisa, quem sabe, colocar micrometas, microobjetivos para que possamos, quem sabe, analisar melhor o placar de nossas vidas. Como eu disse, isso sendo saúde física, saúde emocional, saúde financeira, seja lá o que for. Beleza, galera? Praticamente todos os nossos cursos visam adicionar técnicas e conceitos para que uma pessoa consiga viver uma vida digna dos seus sonhos e não dos seus medos. Então vamos sortear mais uma vez. Aqui está o bowl, para quem tem curiosidade. Aqui tem inúmeros conceitos da escola. Eu vou ver se eu peço para os alunos mandarem mais conceitos para que a gente possa encher esse bowl. Tem bastante aqui, mas já vamos encher ele. Eu vou tirar 3. Um, vou deixar aqui do lado. 2, vou tirar mais um. Pronto. 3. Vamos lá? Primeiro conceito do podcast de hoje.
As coisas apenas têm a importância que nós damos a ela. Caramba, vou ler de novo. As coisas apenas têm a importância que nós damos a ela. Esse aqui não necessariamente é um conceito, mas é um entendimento muito profundo e importante, né, em nossas vidas. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele para vocês. Através da forma que nós interpretamos os acontecimentos da nossa vida, né, por menores que eles sejam, quando nós damos, vamos dizer assim, uma interpretação negativa, ou uma interpretação não só negativa, mas com um peso muito grande, né? Como se isso fosse terrível, né? Essa circunstância é terrível. Obviamente, o que fica registrado em nossa mente é muito mais impactante do que se você apenas dissesse: não, isso é um contratempo, eu consigo sair dessa com facilidade, ou eu entendo que isso pode, quem sabe, atrasar a evolução de alguma coisa em minha vida, mas tá tudo bem. A nossa mente, ela é muito mais criativa do que descritiva. A nossa mente, através da interpretação que nós estamos dando, ela está criando tanto quanto descrevendo algo. Então, como eu estava dizendo, se a gente tem a mania de atribuir significados negativos às circunstâncias, se você, quem sabe, tem o hábito de, né, fazer as coisas serem maiores do que elas são, e isso a gente faz através, obviamente, da perspectiva, né, que nós estamos vendo, assim como da carga emocional. Quando nós fazemos isso, acabamos nos tornando vítimas. Presta atenção, pessoal, é através da forma como nós interpretamos que nos transformamos vítimas das circunstâncias, e dessa forma dificultamos a nossa saída desse desafio. Eu falo que algumas coisas em nossa saúde, por exemplo, ela tem um determinado ciclo, sei lá, um resfriado tem o seu determinado ciclo, uma lesão tem o seu determinado ciclo, mas eu posso, pessoal, categoricamente afirmar que seu estado emocional vai, presta atenção, vai influenciar 100% das vezes a duração desse ciclo. Então, é fundamental que nós possamos aprender a interpretar os desafios da vida, as circunstâncias da vida, de uma forma muito mais leve e criativa. Beleza, galera? Então vamos lá, próximo conceito. É mais importante deixar de ser do que se tornar. É mais importante deixar de ser do que se tornar. Esse conceito é muito legal, eu adoro ele. Pessoal, dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente. É muito difícil ser esperançoso, mas pessimista ao mesmo tempo. Então, na nossa escola, a gente ensina que tudo que nós desejamos conquistar em nossas vidas, inclusive até mesmo a pessoa, né, que nós nos tornamos, é necessário nos tornar. Nos tornar alguma coisa, nos tornar um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom profissional, mas invariavelmente nós estamos sendo, quem sabe, algo oposto. Então, deixar de ser significa deixar de agir de uma determinada forma, que é a causa das circunstâncias em nossas vidas serem de um jeito. E, na verdade, esse conceito, para ser sincero, nós usamos isso muito no bem, porque nós conseguimos avaliar durante a sessão do bem que um determinado desafio na vida dessa pessoa está conectado a certas emoções do seu passado. Essa pessoa possivelmente anda cultivando essas emoções negativas, e quanto mais ela cultiva essas emoções no seu dia a dia, mais aquela determinada fisiologia, aquela determinada condição na vida dela continua a se expressar, porque nós ensinamos que o corpo, a linguagem do corpo é através das emoções e dos sentimentos. Então é interessante como esse conceito se conecta ao conceito passado, porque se eu estou interpretando uma circunstância de uma determinada forma, eu acabo eventualmente me tornando o corpo de alguém pessimista. O que significa
significa isso? Eu vou agindo por tanto tempo de uma forma pessimista em relação à minha vida ou em relação a uma coisa específica, quem sabe não é, né, na vida como um todo, que agora eu tenho o hábito de ser pessimista. Então, que é muito difícil criar certos tipos de objetivos, como eu estava falando até no começo do episódio de hoje, se eu tenho um corpo pessimista. O que significa um corpo pessimista? Pessoal, você já esqueceu a senha do cadeado da sua academia, do cadeado que você usa para trancar sua bolsa, ou de uma mala, um código, que daí na hora que você vai lá e coloca, você lembra? A gente chama isso de memória muscular. Então, imagina, você programou, você foi por tanto tempo pessimista que agora o seu corpo é pessimista, tá gravado em suas células. Então a gente fala que deixar de ser é infinitamente mais importante nesse caso do que se tornar, porque eu vou ter toda essa força contrária àquilo que eu desejo alcançar ou a quem eu desejo ser me segurando. Então a gente fala, eu não conheço nada mais eficiente que as técnicas do bem. Você pode procurar em outros episódios a nossa famosa sincronização do bem, ou em alguns vídeos estará como a oração do bem, e você deve usar justamente com aquilo que você precisa deixar de ser. Tudo bem? No final do episódio de hoje a gente vai fazer uma vez ela, tudo bem? Para deixar de ser alguma coisa que possa estar nos impedindo de nos tornarmos a nossa mais autêntica versão. E quando eu falo mais autêntica, que representa aquilo que você tem dentro de você, os seus sonhos e não os seus medos. Beleza? Terceiro e último conceito do podcast de hoje. Eu altero o padrão e o padrão muda minha vida. É igual a o padrão libera o poder. Tá tudo meio conectado hoje, eu achei engraçado. Eu altero o padrão e o padrão muda a minha vida. O padrão libera o poder. Achei super... tudo muito batendo hoje, né, no episódio de hoje. Tá aqui. Eu altero o padrão. Galera, por mais que seja redundante, né, eu poderia até pegar outro conceito aqui, mas vamos ficar em cima disso, que é, né, o destino. Que padrão, né? Que padrão que é esse? A gente fala muito nos cursos isso. Meu padrão de pensamento, que começa, obviamente, a afetar a forma como eu me sinto. Então, por que é um padrão? Porque é assim, toda vez que eu penso dessa forma, eu me sinto dessa forma e eu faço isso, eu me comporto de uma determinada forma. Então, de novo, toda vez que eu penso assim, eu me sinto assim e eu me comporto assim. Então, a gente fala que isso é um padrão de comportamento e que certos tipos de padrões têm o poder de até mesmo criar doenças em nossas vidas. Eu vou dar o oposto, né? O padrão de eu ter consciência do que eu devo comer e me sentir capaz de dizer não para certos tipos de alimento e ir para academia. É um padrão de comportamento que depois de um certo tempo traz um determinado resultado. Então, certos padrões trazem resultados em nossas vidas. Então, o padrão libera o poder, nesse caso, né, que é o resultado final desse conceito. Que poder que é esse? É o nosso poder criativo, porque em nossa escola Aliança, que começa com o treinamento A Saída para Dentro, a premissa mais importante na nossa escola é ajudar essa pessoa a sair de um estado de efeito. Então ela está no efeito das circunstâncias, é como se quem é culpada por ela estar naquela condição. Então ela fala assim, eu estou nessa circunstância por causa disso, dessa pessoa, daquilo. Então ela está no efeito. E vamos dizer que tem algo afetando a vida dela, tá, pessoal? Não estou, por favor, não me leva a mal. Você pode realmente estar sofrendo com a negligência ou com as atitudes de pessoas à sua volta. Não é isso que eu estou querendo dizer. A questão é, e aí, o que você vai fazer a respeito disso, além de reclamar? Então, a ideia de quebrar o padrão, e nesse caso, o padrão principal a se quebrar, é o padrão de vitimismo, no qual você se sente sem escolha. E isso é tão simples quanto você começar a dizer assim, ok, eu entendo que isso está acontecendo em minha vida, mas no final do dia eu tenho escolha e eu escolho não deixar essa circunstância controlar a minha vida. Então eu, a partir de agora, desejo ser uma nova pessoa e vou fazer de tudo dentro do meu alcance para ser uma nova pessoa.
Então essa é uma decisão que começa, entendeu? A decisão é tudo. A decisão de eu não vou mais culpar. Eu sei que essas pessoas estão fazendo essas coisas. Eu sei que essa uma pessoa está fazendo isso. Eu vou parar de culpar as pessoas. Vou pegar a minha energia, vou pegar a minha atenção, os meus pensamentos, as minhas emoções e vou investir aqui, ó. Essa quebra de padrão vai mudar a sua vida. Não é talvez, vai mudar a sua vida. Então, de novo, o padrão libera o poder. Então é preciso quebrar um padrão antigo, porque padrão, para pensar, ocupa muita energia nossa, né? Um padrão de comportamento, e vou começar a criar um novo padrão que irá me trazer melhores resultados. E para que isso aconteça, obviamente, eu preciso assumir uma posição criativa em minha vida de protagonismo, certo? Então, se esse é o seu primeiro podcast, talvez você nunca tenha visto nós fazermos a oração do bem, né? Se você está ouvindo, assistindo, então eu vou descrever mais uma vez, bem brevemente. Pessoal, tudo começa com você usando a sua mão direita, colocando ela sobre o seu coração, tentando se conectar com aquela vibração, aquela energia que pulsa do seu coração por alguns segundos. Ajuda muito se você souber fazer aquela respiração diafragmática, aquela que faz você expandir a barriguinha, sabe? Você inspira e expande a barriga. Daí são 4 afirmações, mão direita sobre a sua boca, depois a segunda afirmação sobre a sua testa, depois lá sobre o redemoinho na sua cabeça, não precisa encostar, pode ser de pertinho, e por último, lá atrás na sua nuca, tá? O máximo que você conseguir. Nós vamos falar 3 vezes em voz alta as afirmações e depois falaremos 9 vezes em silêncio, mas iremos colocar a mão nesses pontos até o final dessa sincronização, ou como carinhosamente chamamos, oração do bem. Tudo bem? Então conectou com a energia do seu coração, inspirou, estufando a barriguinha, soltou pelo nariz devagar. Mais uma vez, inspirou, estufando a barriga. Expirou bem devagar. Uma última vez, inspirou estufando, expirou bem devagar. Mão sobre a sua boca. Eu assumo responsabilidade pela minha vida. Mão sobre a sua testa. Eu escolho interpretar os acontecimentos como convites para a minha evolução. Mão sobre o topo da cabeça. Eu sou a solução. Mão lá atrás, o máximo que você conseguir, que as minhas ações reflitam isso. De novo, mão sobre a boca, eu assumo responsabilidade pela minha vida. Mão sobre a sua testa, eu escolho interpretar os desafios como convites para a minha evolução. Mão sobre o topo da cabeça aqui, eu sou a solução. Mão lá atrás, que as minhas ações reflitam isso. Terceira e última vez em voz alta, eu assumo responsabilidade pela minha vida. Mão sobre a sua testa aqui, eu escolho interpretar as circunstâncias, os desafios como convites para a minha evolução. Mão lá no topo da cabeça, eu sou a solução. Mão lá atrás, o máximo que você conseguir alcançar, que as minhas ações reflitam isso. Boca, testa, topo da cabeça, lá atrás. 4. Pensando na palavra responsabilidade. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Daí mais uma vez você pode
de uma forma consciente, inspirar estufando a sua barriga. E soltando agora pela boca e relaxando. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você desejar que eu fale de algum conceito, algum dizer, a gente coloca aqui no bowl, quem sabe eu interpreto, quem sabe nem é uma coisa que eu concorde, até mesmo para a gente poder ter uma discussão saudável aqui, ter um pensamento crítico sobre algo que popularmente é dito, mas quem sabe nem é tão certeiro assim. Beleza, pessoal? Semana que vem tem mais. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.